conversa? Então vamos lá, né? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Aqui, vamos lá. Depois da vinheta você entra, hein? Tá certo? Vamos lá. A Web Rádio Fraternidade apresenta Jorge Elahá Canto, no evento As Portas do Céu 2021, versão virtual. Preparativo para o Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Eu seguirei convosco e vos aguardarei, por todo o sempre. Olá, mais uma vez, bom dia para todos. Quando a mensagem do judaísmo chegou sobre a terra, Moisés trouxe dentro do conjunto das suas informações espirituais que estão contidas no Pentateuco Mosaico, muitas informações sobre a existência de um Deus único, muitas informações sobre como os homens deveriam, dentro da visão daquela época, realizar o processo de conexão com esse Criador, como deveria ser a forma dos homens viverem, o que deveria o homem procurar como virtudes na terra. E em cima dessa leitura de como deveriam viver as criaturas, pela ótica apresentada pelo judaísmo, ficava muito claro a existência de um único Deus que deveria ser, evidentemente, buscado, adorado, cultuado. E nessa grande perspectiva de entendimento sobre a questão da vida, ao longo dos séculos depois da vinda de Moisés e a entrega aos homens de um conjunto de princípios, os rabinos foram trabalhando as verdades conhecidas e novas informações foram se agregando a esse conhecimento inicial na forma das múltiplas interpretações sobre aquilo que estava apresentado no texto mosaico. E existia alguns pontos que foram ficando como que consolidados dentro da leitura do que é possível perceber dentro daquilo que Moisés havia deixado para nós. Além da ideia do Deus único, os judeus começaram a construir algumas concepções bastante interessantes. A primeira delas foi a compreensão sobre o que fosse a dor. Passou-se a entender com o tempo que a dor, na verdade, ela era um sinal, na visão da época, de um castigo dos céus. O homem deveria ser rico, próspero, saudável. Sua vida deveria ser um hino de venturas, de alegrias, sem dores, porque a dor significaria, dentro dessa leitura de vida, como se fosse uma repreensão de Deus por algo que tivéssemos feito de errado ou nossos antepassados. Assim, portanto, o homem deveria ter uma vida sem problemas. Existir uma vida com problemas, com dores, com sofrimentos, era uma informação de que, de certa maneira, Deus estava desagradado de nós. Essa era uma visão muito frequente. Os judeus começaram a construir um pensamento dentro dessa ótica, de que quando Deus se agrada de alguém, esse alguém não sofre. Uma segunda verdade que se impôs em função disso foi a necessidade de nós enxergarmos que a vida tem que ser estabelecida dentro dos critérios da justiça, que você precisa exercer as coisas dentro da retidão de caráter, que é ser justo. Você procurar exercer as coisas dentro de uma ótica aonde você tem que ter disciplina, responsabilidade, compromisso com as coisas e que aquilo que está errado precisa ser corrigido, porque esse é o dever do homem, andar sempre na retidão do proceder e, portanto, tudo que for ligado à justiça é o melhor para ser desenvolvido. E um terceiro ponto que também acabou ficando observado a partir da leitura da obra de Moisés é que dentro do texto dos 5 livros de Moisés não tem nada sobre a imortalidade da alma. Não tem. Todos os personagens que estão contidos nos livros de Moisés, depois que eles desencarnam, eles desaparecem da história. É como se eles não tivessem uma alma imortal. Quando Abraão desencarna, Abraão desencarnou, acabou.
quando Jacó desencarnou, acabou. Ou seja, a morte física determina um desaparecimento desses personagens da história. Nós não temos, nessa leitura que aparece no Pentateuco Mosaico, nada que nos apresente de maneira bastante clara a ideia da imortalidade. E foi assim, dentro desse contexto da existência de um Deus único, mas voltado para um Deus que oferece sempre prosperidade e riqueza para os que ele se agrada. Um Deus que exige dos homens uma vida reta, com justiça e cumprimento do dever, e que, dentro dessa primeira apresentação de revelação, nós não encontramos de maneira nítida a existência do mundo espiritual. Foi dentro dessa ótica que o judaísmo se construiu. É claro que depois dos séculos que se seguiram a Moisés, nós vamos encontrar no texto do Velho Testamento algumas notas que falam sobre o mundo espiritual. Nada muito construtivo, nada muito substancial. Encontramos no texto do chamado Tanar, que é o Antigo Testamento, pelos judeus, uma construção que você diga, olha, aqui tem substância bastante expressiva sobre a questão de como vivem os homens depois da morte. Nada muito claro nesse sentido. E foi nesse cenário, dessa visão, desse modelo de sociedade, desse conjunto de conceitos, é que vai aparecer Jesus, o Messias. Nasce numa sociedade marcada por essas características. A característica da vida do mundo físico, a característica da busca da justiça e a característica de que Deus abençoa os que ele se agrada, oferecendo riquezas e poderes no mundo material. E Jesus aparece e surge vindo da Galileia para começar o seu ministério, para iniciar o trabalho de divulgação da nova mensagem que, no dizer de Isaías, iria trazer renovos para a humanidade. Ele então sobe ao alto do monte para proferir o seu primeiro discurso. Será a primeira fala pública de Jesus. Será o primeiro momento do qual as verdades que ele iria trazer iriam ser apresentadas para o povo. Esse discurso, que ficou registrado apenas pelo evangelista Mateus, atravessa 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7. Mas a primeira frase desse discurso foi profundamente transformadora. O povo se aglomerou em torno dele, esperando a mensagem que ia sair, e o Cristo rompe um silêncio de 400 anos sem profetas e diz a Israel a primeira das suas frases, oferecendo aos homens uma transformação profunda em todos os conceitos que até então eles haviam concebido como verdade. O Messias abre sua boca e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com uma frase, ele quebrou os 3 conceitos que os judeus possuíam. Ele ressignificou o que fossem os felizes aos olhos de Deus. Não eram mais os ricos e os poderosos, não era mais. Não eram. Bem-aventurados eram os pobres de espírito. Não eram mais os ricos, porque até então, se eu fosse pobre, doente, uma pessoa com dificuldade de crescer materialmente, eu era um castigado por Deus. Jesus inverte a lógica e diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Quebrou-se a ideia de que a dor é um castigo. A dor passava a ser uma oportunidade de provar aos homens de que eles estão conectados a Deus ou não. Então, bem-aventurados eram os pobres de espírito. Oferecia-se agora uma visão de Deus diferente, que não era mais um Deus punitivo, era um Deus de misericórdia. A ideia da justiça, a ideia da cobrança, a ideia da punição estava extinta para inaugurar o tempo do Deus misericordioso. Quebrava-se assim
dois pilares. O pilar que dizia que, na verdade, os ricos e poderosos eram os eleitos. Quebrava-se o pilar que dizia respeito à questão de que apenas os ricos e poderosos eram os abençoados, que a justiça era, na verdade, a vontade de Deus. Não, substituía-se agora pela misericórdia. A dor estava ressignificada. E para coroar todo o trabalho de Jesus, na primeira frase que ele trouxe, ele rasgava os horizontes da vida e falaria por toda a sua vida pública sobre o reino dos céus, acenando para os homens a imortalidade da alma. Ele iria oferecer uma parábola aonde apresentaria Abraão depois da morte com Lázaro no seu colo, a única parábola de Jesus em que um personagem tem nome. Todas as demais é um samaritano, é um publicano, é um homem, é um dono da vinha, ninguém tem nome. Mas na parábola de Lázaro e o rico, exatamente o pobre vai ter nome, mas o rico não tem. E Abraão aparece vivo do outro lado da vida, falando da continuidade do existir, falando da vida após a morte, falando do prosseguimento da vida. Uma verdade que transformaria os conceitos judaicos. Ele iria oferecer a informação da continuidade do existir durante toda a sua vida pública. Inúmeras seriam as oportunidades que os doutores da lei iriam lhe consultar sobre a questão da continuidade da vida. Iriam perguntar a ele muitas vezes: mestre, um homem que teve mais de uma esposa, quando desencarna, como é que eles ficam do outro lado? O que eles serão lá? Serão casados ou não? Porque eram dúvidas, para tentar entender, já que existia vida após a morte, como seria. Nicodemos vem lhe perguntar sobre as questões do espírito, e o Cristo lhe diz: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aí você vai perceber as várias oportunidades que ele teve de falar do reino dos céus, as 7 parábolas do reino, apresentadas todas elas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, as insistentes discussões com os doutores da lei, quando em Lucas, capítulo 10, o doutor da lei veio perguntar-lhe: mestre, o que devo fazer para herdar essa vida eterna, essa vida do outro lado? Como que vai ser? Então, a história daquilo que o Cristo veio trazer está toda trançada com a ideia da imortalidade. Está toda vinculada com isso. Ele veio promover dentro de Israel a descoberta extraordinária de que a vida continua. O quanto é consolador, o quanto é maravilhoso saber que os nossos amores continuam vivos, que a vida continua, que aqueles a quem amamos e que por algum motivo a morte levou da nossa convivência física permanecem vivos, nos aguardam, nos reencontraremos. Teremos ainda histórias e muitas histórias pela eternidade, nos reencontrando. Abrir as comportas do Espírito para perceber a continuidade da vida é algo maravilhoso. É uma ressignificação completa dos propósitos do existir. E Jesus veio oferecer isso a nós. Ele falou sobre essas questões desde o primeiro momento de sua vida pública. E essa verdade acompanhou várias de suas parábolas, vários de seus ensinamentos. Em muitos dos momentos em que o Cristo esteve conosco, as suas verdades estiveram cheias dessa informação. A vida continua. A vida após a morte. E isso foi atravessando os tempos durante toda a sua fala. E quando chega na última das semanas em que ele estaria em Jerusalém, ele faz as suas últimas pregações antes da crucificação. Ele passa por um período profundamente reflexivo. O estilo da sua fala na Semana Santa fala muito das questões do que iriam acontecer. Ele passa a ter uma pregação que não é mais como na primeira fase,
de ensinar a amar, ensinar a perdoar, perdoa teu semelhante. Ele não fala mais disso. Ele assume um traço mais como se fosse assim meio que melancólico, falando da partida dele, falando que ele não estaria com eles mais por muito tempo, que ele iria partir. Ele começa a dar sinais de que a sua desencarnação estaria próxima. E exatamente por conta disso, ele promove um jantar numa festividade que no judaísmo é chamada de Pessah. Ele faz o Seder de Pessah, que é a noite do jantar da Páscoa, da Pessah, e nessa noite que nós chamamos de Santa Ceia, ou Última Ceia, ele se reúne com seus discípulos e conversa longamente com eles. Nesse discurso longo que ele desenvolve, o evangelista João é bastante profícuo nesse discurso. Essa mensagem está nos outros evangelhos, mas em João ela apresenta um desdobramento muito mais interessante, porque ele vai oferecer para nós informações muito interessantes, muito precisas sobre o que Jesus teria falado. Ele atravessa vários capítulos. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17, são capítulos que possuem os diálogos de Jesus nesse período da chamada Santa Ceia. E tem um momento desses capítulos, do capítulo 14, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se me amais, guardai meus mandamentos. Se vocês me amam, então guardem meus mandamentos. Se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. O mundo não pode ver, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aí, avança no texto dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Meu Deus, como não vos vou deixar órfãos? Como que eu vou voltar para vós? Se ele vem falando sobre o seu processo de crucificação, ele já vem no capítulo 13 sinalizando que aquela ceia já é um processo de despedida, que ele vai se despedir deles, que ele precisa ser entregue para ser crucificado e tal. Essas falas, elas já vêm acontecendo antes. Desde o capítulo 16 de Mateus, lá na Decápolis, ele já começou a falar: agora eu tenho que ir para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser julgado, entregue aos homens, vai ser crucificado. Então, ele já sabia que essas coisas iriam acontecer quando estava na Decápolis ainda, lá no norte, que ele iria descer para ir para o sul, onde ficava Jerusalém. Ele já tinha noção do que iria se dar. Então, ele já estava preparando os discípulos, mas, curiosamente, ele diz aqui dessa fala: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Mas vai voltar? Como assim? Os discípulos tinham muita certeza de que Jesus era, na verdade, o Messias esperado. Eles tinham convicção disso. Eles tinham visto tantos fatos extraordinários, recebido tantos ensinamentos. Aquele homem era tão incrível que não era possível que ele não fosse o Messias. Mas ocorre algo que destrói a confiança deles em Jesus: a sua prisão. Eles não imaginavam que o Cristo pudesse ser preso pelos romanos. É absolutamente surpreendente que ele, que tem tanto poder, se sujeitasse àquilo. Então, quando acontece a prisão, o Cristo se submete naturalmente ao processo. E ele é levado, manietado pelos romanos para ser preso. Todos os discípulos desaparecem. Um deles vai se enforcar, se sentindo culpado por haver traído, entregue aos romanos para provocar exatamente esse confronto e Jesus logo vencer os romanos, mas ele estava enganado. O outro discípulo vai negá-lo na porta do templo. Os outros vão desaparecer, só João, o único que vai aparecer no Calvário para levar a mãe para ver o filho. Todos os demais desaparecem. Eles ficam com medo, assustados com o que estava acontecendo,
Ninguém tem coragem de se apresentar na hora da prisão do Cristo, seu julgamento, crucificação, todos escondidos. Mas como que a gente pode entender que tem acontecido esse trauma na fé desses homens e depois eles terem se transformado em grandes divulgadores que entregaram suas vidas? O que foi que houve? Como é que eles se transformaram nisso? Como estava falando ainda há pouco o Vitor, como foi que esses discípulos se tornaram apóstolos? De onde veio essa força espiritual, se eles eram tão temerosos, tão temerários, se eles se esconderam na crucificação, fugiram dos compromissos, negaram? Na narrativa de Marcos, diz que na hora que os soldados pegam um dos discípulos, ele se desembaraça da roupa e sai correndo nu para não ser preso. Então você vê o nível de medo que eles estavam. Qual foi a chave que virou para que esses homens mudassem a sua visão? A chave se chama a comprovação da imortalidade da alma. Após a crucificação, os discípulos ficaram como que apunhalados em função da dor, da perda de seu mestre. A decepção com sua crucificação era infinita. A vitória do mal sobre o bem, a derrota dos seus ideais, a percepção de que certamente, em função do ocorrido, ele não era o Messias. Será que era, diante de tudo que se viu, da sua fragilidade na cruz? Então, a convicção desses homens estava ferida de morte, em virtude dos acontecimentos daquela sexta-feira. Mas quando foi no domingo pela manhã, quando a notícia trazida por Maria de Magdala de que Jesus havia aparecido para ela no jardim e que havia dito a ela que avisasse seus irmãos de que ele estava vivo, isso mexe com os discípulos e, embora eles não acreditem nela, eles correm ao sepulcro e encontram o túmulo vazio. Os panos estavam postos de lado e o corpo já não estava mais lá. Onde estaria esse homem? E no domingo seguinte, a portas fechadas, estando eles trancados num ambiente onde não havia como entrar, ele surge no meio deles, mostrando que não era um corpo físico que voltou do sepulcro. Ele aparece diante deles e as traduções no português dizem que ele apareceu e disse: "A paz seja convosco." Mas, na verdade, não foi isso que ele disse, evidentemente. Jussara Cor de Gold sabe. Ele apareceu e disse: "Shalom." Ele disse: "Shalom, a paz seja convosco." E aí ele entra em contato com os discípulos. Imaginem o que aconteceu no coração desses homens quando tiveram a oportunidade de saber que ele estava vivo. Ele que havia pregado sobre a imortalidade da alma desde sua primeira frase, que havia insistido de maneira repetitiva: existe vida após a morte, existe vida após a morte, você vai viver após a morte. Abraão está vivo do lado de Elá, os homens vão viver, vai ter vida eterna. Ele veio para provar que a vida continuava. Ressurge do sepulcro para trazer aos homens a mais consoladora das comprovações e não das pregações: eu estou vivo. Tomé, que não estava presente, não acredita, e ele reaparece no domingo seguinte e diz aqui: "Tomé, coloca a tua mão nas minhas chagas para que tu vejas que sou eu." Imagine a emoção de Tomé, imagine a emoção deles de estarem com o mestre de novo. Sim, o Cristo voltou do sepulcro. Não existe a morte. Não há por que temer os romanos. Ele voltou saudável do além. Ele voltou para conviver com as pessoas, mostrando que ele havia vencido a morte. E como ele veio dizer que existe vida após a morte, por que temer a morte se ela não mais existia?
um influxo de coragem, de fé, de determinação, de comprometimento com a mensagem, toma o coração desses homens e promove, sim, a construção desses pilares extraordinários que eles se transformaram a partir do momento em que passam a adotar para si a compreensão de que Jesus, o mestre que lhes pregou durante tanto tempo, era agora alguém que cumpria as suas promessas, inclusive aquela de dizer: eu estarei para sempre convosco, não vos deixarei órfãos. Porque agora ele poderia realmente seguir os discípulos, ele poderia estar com eles, ele poderia seguir com todos aqueles que faziam parte do seu colégio apostólico e os outros que não faziam, o grupo dos 70, o grupo dos 500, pouco importa qual fosse, mas ele estava para provar que a vida continuava para todo sempre. E conta o evangelista Mateus que ele se volta para os discípulos e diz: avise aos meus irmãos que eu vos aguardo na Galileia. E ele vai e desaparece. Quando ele diz que ele os aguarda na Galileia, isso se deu porque, segundo o evangelista Mateus, eles ficaram muito frustrados, porque estavam todos em Jerusalém na hora que aconteceu a crucificação. Se o mestre não estava mais lá, o que deveriam eles fazer? Retomar a vida simples, retornar para as suas barcas, recomeçar as suas histórias no mesmo lugar onde eles estavam. O sonho da presença do mestre havia se desfeito. Então eles levariam dentro de si as lições, mas retornariam para as suas vidas na Galileia. E o Cristo diz: avise aos meus irmãos que eu os encontrarei na Galileia. E assim acontece, narra Humberto de Campos, no capítulo 29 do livro Boa Nova, o encontro definitivo de Jesus, o último dos encontros dele com os seus discípulos, aonde teriam comparecido, no dizer da obra, 500, os 500 da Galileia, que se aglomeraram no pé do monte para ali ouvirem as últimas das recomendações que o Cristo deixava para os seus discípulos. Ele sobe ao monte, faz uma última fala, despede-se e nunca mais seria visto da maneira como foi visto antes. Ele teria algumas aparições em sonhos para algumas pessoas no curso da história, algumas personagens tidas como santas teriam as visões de Jesus nas suas percepções espirituais, mas o Cristo aparecer ressurreto para oferecer a sua fala para as criaturas, nós não teríamos mais na visão daquilo que os textos bíblicos colocam. Ele vai trazer muitas informações preciosíssimas nesse último discurso que ele tem. Se nós pudermos pegar os parágrafos que constituem a fala apresentada por Humberto de Campos nesse momento final que ele apresenta para nós, nós podemos retirar dessa fala final 10 mandamentos que Jesus deixou para os seus discípulos nesses últimos momentos que ele estava reunido com eles. Imagine a emoção do encontro final com o Cristo e ele faz as suas últimas exortações para os seus discípulos. Dessas 10 exortações que o Cristo deixa, é possível agrupá-las em 2 pacotes. Um pacote é o pacote das exortações do homem para o mundo. O homem diante do mundo. Tem 5 exortações. E o homem diante do seu próprio eu. Tem 5 exortações. 5 para o mundo e 5 para os homens. E nessas últimas exortações que ele deixa, nesses 2 parágrafos, é possível fazer uma conexão entre eles, em que você vê
que a primeira exortação para o mundo casa com a primeira para o homem, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. São dobrados, são 5 mandamentos dobrados para dentro e para fora, para dentro e para fora de cada um de nós. Então, nesses dias que a gente precisa de tanto consolo, de tanta orientação e de tanta necessidade de termos força da fé nesses dias tormentosos que a gente vive, é muito importante que a gente esteja atento para essas exortações que a gente precisa viver nesses últimos dias. Rubens, coloca o menino junto comigo, que eu quero ler junto com ele esses mandamentos, porque ele precisa ouvir bem atentamente isso que a gente vai ler agora. Charles, é para você também, mas ouve, Vitor, os mandamentos que estão colocados aqui. O primeiro deles é sobre os louros do mundo. Diz o Cristo, é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. O mundo vai oferecer uma série de enganos para nós. Nós não podemos ser iludidos com a grandeza da vida material e sim com a grandeza da vida imortal. Esse mesmo mandamento, apresentado para dentro de nós, no texto fala o seguinte: para nós conosco mesmo, Vitor, negai-vos a vós mesmos, como eu neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios divinos, e tomai a vossa cruz para poder seguir-me. Então, os louros do mundo, tantos que estão lá fora, que poderão nos iludir, não poderão ser capazes de nos transformar nos nossos interesses. E dentro de nós, para fazermos isso, é a negação dos nossos princípios, das nossas dores, das nossas dificuldades, para que a gente consiga negar a nossa própria vontade para atender a um ideal que é superior. Portanto, nos preparemos para isso, Charles. Temos que nos preparar para isso. O segundo dos pontos apresentados por Jesus, a segunda recomendação dele para o mundo é: sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. Eu disse aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos da terra, em supremo abandono do coração. Quem visse Maria de Nazaré, dando à luz numa estrebaria cercada de animais, sem nenhum amparo, sem nenhum socorro, teria a ilusão de que ali nasceria uma pobre criatura desamparada dos céus. Quem poderia dizer de uma menina jovem dando à luz dentro de um local sem um socorro de uma parteira? Poderia efetivamente estar dando ao mundo a oportunidade de receber o Cristo. Então, muitas vezes, quando estamos aparentemente desamparados aos olhos dos homens, estamos sustentados pelas grandes falanges espirituais que nos socorrem. Então, não nos desesperemos se formos escarnecidos e nos sintamos efetivamente desamparados pelo mundo. Para dentro de nós, Charles, olha o que diz: vossa voz será como a voz do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação por parte dos que dominam na carne perecível. Então, não percamos as nossas forças, não nos desesperancemos quando, por algum motivo, nós sintamos que o mundo não compreende o que fazemos. Então, se houver escárnio, se houver deboche, se nós nos sentirmos aparentemente desamparados, tenhamos certeza de que dentro de nós precisa existir a convicção de que os nossos propósitos não estão ligados aos louros do mundo, para que nós não percamos a conexão com o divino, com o sagrado.
A terceira das recomendações apresentadas no texto fala não mais dos louros do mundo, não mais da solidão, mas fala da agressão que o mundo promove sobre nós. O que diz o texto? O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. As falanges perturbadoras da terra se levantarão contra todos aqueles que proponham o amor como solução. Então, não esperemos do mundo a possibilidade de que o mundo nos acolha de maneira positiva, mas saibamos que dentro do propósito de divulgar aquilo que se quer fazer, que o mundo poderá se levantar contra nós, nos ridicularizando, e as forças do chamado mal poderão tentar sufocar a nossa voz. E dentro de nós, esse terceiro ponto apresentado no texto diz assim: não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e ultrajes. Então, não esperemos da nossa parte nenhum tipo de vantagem na terra por aquilo que iremos oferecer. Não participemos dos banquetes faustosos do mundo. Não esperemos a riqueza material em função do trabalho que nós fazemos. Não tenhamos a ilusão de que as almas que fazem o bem estão marcadas na terra para serem ricas, poderosas e venturosas. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, não queiramos fazer das nossas vidas um hino de vitórias materiais, de riquezas, de pompas, que nós sejamos cercados de pessoas que queiram nos elogiar aquilo que temos. Aceitemos naturalmente os processos que a gente vai passar de testemunho, porque assim é. Assim está determinado pela lei, que aqueles que se colocam na posição de servir à causa do bem precisam esperar que, naturalmente, as circunstâncias que nos rodeiem não sejam circunstâncias favoráveis nesse sentido. E na sequência do texto, diz assim: vossas sendas estarão repletas dos fantasmas do aniquilamento e das visões da morte. Os fantasmas do aniquilamento. O que é o fantasma do aniquilamento? É aquelas sombras que nos cercam e que nos abafam e que nos destroem. De repente, você está tendo uma tarefa que está fazendo, os fantasmas vêm por fora, abafam e nos destroem. Os fantasmas do aniquilamento são os que derrubam as pessoas que se propõem a tarefa do bem e que acenam para eles com determinadas vantagens, como se fossem sombras, e aniquilam as melhores expressões que a gente possa ter. Quem são esses fantasmas do aniquilamento? A resposta para essa pergunta está na obra Ceareiros de Volta, na página 29, um texto assinado por Albano Couto. Ali ele diz: os fantasmas da mente. Você falava o fantasma do aniquilamento, e lá Albano Couto chama os fantasmas da mente. Ele diz que existem 3 fantasmas que rondam a mente dos homens que se dedicam ao bem e que esses fantasmas destroem, aniquilam. São os fantasmas do aniquilamento. Quem são os 3 fantasmas? Dinheiro, poder e sexo desregrado. Nós temos que estar com os olhos bem atentos para não perseguirmos as vantagens da terra, para não querermos o dinheiro dos homens, as riquezas materiais, os locais aonde a gente possa ter uma vida faustosa. Segundo, fugir dos pódios do poder, de sermos vistos pelas pessoas, de sermos tragados pelo processo da vaidade,
de sermos iludidos pelas propostas que muitas vezes aparecem nas nossas vidas e que nos acenam como se fossem coisas preciosas, mas são, na verdade, armadilhas para que a gente possa cair. Então, cuidado para todos nós com relação aos fantasmas da mente. O quarto dessas sinalizações que o Cristo deixaria era sobre a questão dos martírios, os nossos martírios. Dizia ele: para entrardes na posse do reino celestial, muitas vezes experimentarás o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Então, nos prepararmos para essas circunstâncias, de tudo isso que poderia nos acontecer. Do lado de dentro do homem, o martírio, não do mundo, mas o que acontece dentro de nós, está dito: a chaga, a ferida, a cicatriz, será o vosso sinal, e a coroa de espinhos o vosso símbolo, e a cruz o recurso ditoso da redenção de cada um de vós. E assim, ele termina dizendo, como última parte dessas recomendações, que nós estaríamos em conflito permanente com o mundo. Estaríamos na terra, vivendo leis muitas vezes implacáveis e egoístas, como a gente observa em torno de nós hoje, tantas loucuras no mundo. Viveríamos essas circunstâncias até que as bases do reino do Cristo de concórdia e justiça se estabelecessem sob o espírito das criaturas. E ele, portanto, conclui seu discurso, Charles, conclui seu discurso, Vitor, dizendo: não vos preocupeis, séculos de luta vos esperam na estrada universal, séculos de lutas, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A proposta do Cristo, portanto, não nos sugere vantagens na terra, renúncias, lágrimas, sacrifícios, fazermos o processo de abertura de vantagens pessoais pelos interesses morais. Se algo nos acena com vantagem material, estejamos atentos para não cairmos nas armadilhas feitas para os lobos, porque, como todos nós sabemos, só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Estejamos atentos, porque na terra nenhuma glória, porque o que o Cristo fala no final de todas essas coisas são das venturas celestes que vão aguardar a todos aqueles que se verdadeiramente compuserem entre os que fazem parte do exército daqueles que servem ao Senhor. E só para terminar essas minhas palavras, eu queria evocar uma frase de Lívia no livro Há 2000 anos, quando depois de todas as dores que ela passa no mundo, ela chega no mundo espiritual. E quando ela vê as venturas que a aguardam, como consequência das dores que ela passou, das dificuldades, das lágrimas e dos sofrimentos, da vida cheia de tantas privações que ela experimentou, ela vê as delícias do céu que ela tem, em que ela é recebida, e ela diz: oh, meu Deus, o que se paga no mundo pelas venturas do céu são apenas migalhas misérrimas. Ou seja, ela considera que tudo que ela passou foi muito pouco diante do bem que ela recebeu. Então, que a gente esteja atento nesse sentido, para que a gente não perca o nosso foco, todos nós que estamos nos ouvindo, que aceitemos os sacrifícios no lar, as renúncias em família, o nosso silêncio diante da vida, o corpo defeituoso, os dramas íntimos, que nós aceitemos isso e exercitamos o propósito do amor como objetivo final das nossas vidas, porque, na verdade, não nos esqueçamos nunca, eu estarei convosco para todo o sempre, até a consumação dos séculos, porque o nosso Mestre, ele vive para sempre. Acabou já? Amém.
Rapaz, que bacana, viu, gente? Nossa, muito bom. Ô, Charles, toca a música aí para a gente poder recuperar aqui, para a gente fazer uma roda de conversa aqui entre a gente. Vamos lá. Ah, não é justo. Eu tenho que tocar a música e como é que eu me recupero, hein? É verdade, é verdade. Muito belíssimas palavras. Eu só tenho a agradecer por tantas recomendações maravilhosas. Falar de Jesus é muito bom, né, gente? Então vamos falar de Jesus cantando uma música, O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é Jesus, como outrora entre os filhos de Israel. Volta agora para dissipar a escuridão, lança a luz na mente e no coração. O Espírito da Verdade é Jesus, como outrora entre os filhos de Israel. Volta agora para dissipar a escuridão, lança a luz na mente e no coração. De Nazaré da Galileia, a verdade veio ao mundo feito luz. Ele acendeu a terra inteira, dividiu o tempo em antes e depois, pra nos dizer que são muitas as moradas desse lar que iria preparar nos corações o seu reino de justiça, amor e paz, e prometeu voltaria ao tempo do Consolador para nos fazer lembrar do puro amor e aprender o que faltava conhecer. Para nos dizer que são muitas as moradas desse lar que iria preparar nos corações o seu reino de justiça, amor e paz, e prometeu voltaria ao tempo do Consolador para nos fazer lembrar do puro amor e aprender o que faltava conhecer. Falar de Jesus é muito bom e cantar Jesus é melhor ainda, não é? Mas, dando continuidade, vamos cantar mais uma. E para que a gente possa continuar sendo menino, assim como o Vitor, menino, né? Não percamos a nossa criança, a nossa juventude, a nossa alegria de aprender, porque quando nós aprendemos, nós não deixamos aquele homem velho entrar dentro de nós. Então, não deixe o homem velho entrar. Não deixe o homem velho entrar.
em teu amanhecer. Mesmo que um dia possa chegar e em sua porta bater, na vida a dor e a alegria, o tempo ensina a passar. Mesmo sentindo o peso dos dias, não deixa o homem velho entrar. Eu já vivi muitas luas e aprendi a brindar os bons momentos instantes e o pôr do sol celebrar. Abra a janela pra vida, respire o sol da esperança, sinta o perfume da fé, não perca a sua criança. Eu já vivi muitas luas e aprendi a brindar os bons momentos instantes e o pôr do sol celebrar. Ame o quanto puder, deixe a amizade chegar, venha pra fora viver, não deixe o homem velho entrar. Venha pra fora viver, não deixe o homem velho entrar. Muito bacana. Bacana mesmo, viu, Charles? Charles que está lá nos Estados Unidos. O pessoal está perguntando como é que eu faço para ter acesso às músicas do Charles? Qual que é o caminho? Eu tenho só algumas. Nossa, eu tenho que divulgar mais e gravar mais e te enviar mais músicas aí. Isso. Prometo que sim. Olha só, pessoal, então ele está subindo de público. Quem vai mandar as músicas, a gente vai pegar, vai subir lá no SoundCloud, vocês têm acesso. A gente colocou um link aqui no chatzinho para você acessar algumas músicas que o Charles gravou. É que é tanta correria, né, Charles? Eu entendo. É verdade. É muita coisa. Mas não é desculpa, não. A gente não pode deixar esse talento enterrado, não. Tem que divulgar, mostrar, compartilhar e vamos encontrar tempo. De verdade. Você viu, porque a gente já fez uma live com o Charles, o Raul Teixeira já deu até um puxãozinho de orelha nele, né? Não, então faça, né, as músicas, o Nando Cordel também, né? Então, assim, quando a coisa é boa, o pessoal gosta. Então a gente fica daqui cobrando, né, gente? Nosso papel é cobrar. Tá certo. Vamos fazer a nossa roda de conversa aqui? Vamos sim. Nem sei como que a gente vai fazer, mas nós vamos fazer aqui. Né? Vamos fazer a nossa roda de conversa. Vamos lá. Diz que tem vinhetinha também. Vamos ver aqui, vai. A Web Rádio Fraternidade apresenta Roda de Conversa com Jorge Elahá Canto, Charles Medeiros e Vitor Hugo Menino. Ai, é bom demais.
A gente não pode perder a magia do céu, né? O menino está aqui do lado, viu, gente? Vocês estão achando que a gente está tudo aqui no estúdio, está bem bacana. E a ideia é, a gente, quando a gente recebeu a inspiração de fazer o céu, a gente tinha reservado a data com Elahá, e aí a gente fechou com o Charles, com o Vitor, né? E aí a gente fez uma prece, pediu a Deus para que a gente pudesse ter uma inspiração para fazer um trabalho nesse dia. E veio algo assim, como se a gente se encontrasse para falar de Jesus. Eu queria aqui aproveitar o gancho com vocês, nesses tempos tão difíceis que nós temos vivenciado. Na opinião de vocês, qual que seria o grande desafio para que a gente conseguisse colocar essa mensagem consoladora trazida por ele há mais de 2000 anos, tão assim, relembrada com o advento da doutrina espírita, porque a gente vive momentos assim de divisão, que a proposta não é essa. Mas eu queria ouvir vocês. Como é que a gente pode, na nossa intimidade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia mesmo, trazer esses ensinamentos de Jesus, que ele não só falou, mas vivenciou para a vida da gente? Menino, começa! Ué, tem que ser os mais velhos. Mas quem sabe o espírito velho que você é, hein? Poxa, aí não dá, né, Charles? Tem que ajudar. Já provou que é. Tá bom. Eu irei, agradecido pelas músicas tão profundas, pelas advertências tão necessárias, Elahá. Obrigado por conversar profundamente com o meu coração e por, na feição de um pai muito querido, aqui tenho, que aprendo muito, me orientar sem tanto saber. Ou sabendo, né? Eu não sei quem te acompanha. Deve ser gente boa. Mas me vem à mente a fala de Alcione, quando vai nos dizer que o Evangelho precisa Eu ia falar dela. Conhecido, meditado, sentido e vivido. Se a gente tem, por vezes, tanto acesso a conhecer, é preciso a gente avançar para meditar. E um exercício muito bacana para que o Evangelho ganhe expressão de vida na nossa vida é quando a gente começa a enxergar ele naquilo que a gente faz e no cotidiano que a gente tem. Porque Jesus não foi destituído de uma vida normal, comum, em que ele conviveu com as pessoas. Não esteve ele fora da sociedade, mas dentro. E é quando você está arrumando casa e de repente você lembra da Marta e de Maria e começa ali a meditar. É uma passagem simples, mas que ganha expressão porque está de acordo com, por vezes, coisas que a gente passa, que a gente experiencia e que a partir daí a meditação pode ser profunda. A partir daí a meditação pode ser vivida. E a gente começa a analisar o nosso tempo que a gente tem, às vezes ocupado com tantas atividades, sem, por exemplo, no caso dos pais, concederem atenção aos filhos, como no caso, muitas vezes, dos cônjuges dentro de casa, sem ter espaço para relacionar, porque estão ocupados com tanta coisa e esquecem, às vezes, do essencial, dessa sensibilidade necessária. Penso intimamente que começar a meditar um pouco mais sobre o Evangelho no nosso cotidiano já nos permite compreender um pouco mais dessa expressão de vida e vida em abundância, mas entendendo que é no sentir que teremos o combustível necessário para viver, porque é quando essa mensagem não só ela ganha espaço no nosso intelecto, mas igualmente encontra campo no nosso coração. Só que somente isso será possível quando essa instrução se torna discernimento. E esse discernimento se torna orientação para o nosso mundo íntimo. É nesse exercício diário, quando você pensa na crucificação, talvez se pareça distante, nossa, alguma coisa que pareça tão material, um fato concretizado ali,
Mas pensa você mãe, ou você pai, ou você responsável, quando você leva seu filho no hospital, não precisava levar ele. Você não está doente, mas porque você o ama, você abre mão do seu tempo e do seu espaço para o acompanhar. A crucificação, esse ato genuíno de todo um trabalho que, entre aspas, não precisava ser feito. Jesus não tinha necessidade de passar pelos testemunhos terrenos, mas o fez. Semelhante a uma mãe, quando movida pelas melhores emoções, faz isso também. Quando a gente pensa na Santa Ceia, na última ceia, naquele momento importante, olha o cuidado de mãe, de uma pessoa responsável que Jesus tem. Ele vai dar banho, lava os pezinhos ali dos discípulos, ele alimenta, dá de beber, cuida direitinho antes de partir e depois vai cumprir a sua jornada. Quando a gente começa a meditar, trazendo esse evangelho para mais perto, a gente não tem um tempo para estudar. A nossa vida já é um palco onde a gente conhece, medita e começa a ter a maior expressão dele. E a gente começa a enxergar a beleza, ter maior sensibilidade e contemplar nuances que até mesmo a gente não havia percebido. Enxergar ele nos mínimos detalhes. Quando a gente está com os nossos amigos e recorda que para eles a gente oferece o que tem de melhor, como Jesus no dizer de para os discípulos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos. A gente dá tudo que tem para os amigos que a gente possui. A gente oferece o de melhor. E é justamente com essa atenção, nesse conhecimento mais integral, que o evangelho vai fazendo parte. E o que antes era promessa torna-se esperança na nossa vida. Charles, fala um pouquinho, vai. Mas difícil falar também depois de tanta coisa maravilhosa que o Vitor Hugo nos traz, que o Jorge Lahar nos traz, tantos ensinamentos maravilhosos. Então, de fato, para que a gente possa viver melhor todos os ensinamentos do Cristo, né? Para que a gente possa vencer essas dificuldades que ora essa situação que o mundo nos traz, né, com a pandemia, que nos revela, eu acredito que essa pandemia, um dos maiores objetivos dentro de uma visão geral, global, é revelar a nós mesmos, revelar quem somos, em que estágio estamos, o que precisamos fazer para prosseguir, para aprender, para merecer estarmos aqui nesse mundo regenerado, nesse mundo melhor, nesse mundo que, acreditem, está melhorando, vai melhorar cada vez mais. Então, tudo que foi dito aqui, o dever e a consciência, como falou o Vitor, né, está sempre amparado pelo olhar do Mestre em nossas vidas, em todas as circunstâncias, né? As curas morais, como tanto falou o Jorge Lahar, que Jesus vem nos curar moralmente. E por isso que é tão importante esse momento que estamos passando, porque nós vamos saber de fato, reconhecer em nós as nossas mazelas, as nossas feridas, quem somos de fato. Então tudo isso é muito importante para que a gente possa realmente aproveitar essa grande oportunidade que a espiritualidade está nos dando. Essa peneirada que está acontecendo nesse mundo de transformação que estamos passando, que estamos vivendo, e que é preciso dar a oportunidade a todos, a todos. Nós somos trigos, nós somos joios, ora somos os dois, ora nos reconhecemos como trigo, ora nos reconhecemos como joio, e é importante esse momento para que a gente possa, de fato, poder mostrar, nos revelar a nossa alma, revelar a nossa intimidade. Então eu acho que esse momento é um momento único, é um momento crucial para a nossa evolução moral. Então eu acho que a gente tem que viver aquilo que acreditamos. Procurar viver, vivenciar. Quanto de nós cristãos, não importa a sua religião, não importa o que você acredita, o que importa é que você acredita. Mas busque, porque toda religião traz dentro da sua essência a pureza. Revela a paz, o amor, a fraternidade.
E quando a gente não vive aquilo que que nós dizemos acreditar, aí é que causa toda essa confusão no mundo. Quantos cristãos falando de ódio, falando quando deveria estar falando de paz, de amor. Se nós olharmos o exemplo do Cristo, tudo que ele deixou, toda a humildade, todas as suas palavras, os seus passos na terra, a gente vai ver quanto a gente está se distanciando do Cristo. Então, viver aquilo que acredita é muito importante, né? O Rubens sabe, eu tenho até uma música que eu não sei se eu já mostrei para o Rubens, chama Santificado Seja. Santificado seja, que tem aquela palavra, aquela frase do Pai Nosso em que Jesus pede para que nós santifiquemos o nome de Deus. Mas como? Será que Deus precisa ter o seu nome santificado? Mas o nome de Deus representa a crença de cada um de nós. O nome significa a crença, como nós chamamos, que nome nós damos a Deus. A nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa crença, ela precisa ser santificada em nós. A gente precisa viver aquilo que acredita de fato, certo? Sem desviar do caminho, sem desviar a rota. Então, uma das coisas essenciais que eu vejo é isso, é que nós precisamos de fato viver aquilo que proferimos, acreditamos. E isso aí vai ser um dos caminhos que vai nos levar a essa redenção que ela começa individual para que se manifeste na coletividade. É por aí. Senhor Jorge. Olha, eu ia falar sobre tudo o que o Vitor falou. Aí, na hora que ele começou a falar, eu vou falar da pandemia. Aí o Charles falou. Eu nem sei o que eu vou falar. Mas, Respira fundo e a gente fala. Oi? Respira fundo e fala. Acho que, sinteticamente, até repetindo o que já foi dito, né? O que a gente observa é que às vezes a gente quer grandes demonstrações de cristianismo, como se a gente tivesse que fazer grandes obras para que a gente pudesse dizer, olha, eu verdadeiramente sou cristão, deixei uma obra maravilhosa. E não, a verdadeira obra cristã, ela é silenciosa. E onde você vai exercer essa obra? É no lar. Porque ali é o primeiro lugar onde você tem para exercer o processo do amor. Se não fosse hoje a questão da gente ter essa leitura, a gente poderia dizer assim, Deus me colocou no meu lar é todo desalinhado, então, na verdade, eu vou amar as pessoas lá fora. Mas se fosse assim, Deus teria errado. Então, o nosso primeiro lugar para exercício é dentro de casa. Então, eu tenho um parente difícil, eu tenho uma relação conflituada, resgata isso. Faz um pouco mais de esforço, sabe? O mundo não vai ver, vai passar despercebido pelo mundo que vamos fazer. Ninguém vai notar o serviço obscuro que a gente vai fazer, ninguém vai ver, mas eu, sozinho, na minha história comigo, eu terei feito um trabalho grandioso de libertação da minha própria alma. Então, na minha relação familiar, na aceitação das minhas provas, em que eu tenho, de repente, uma doença, uma enfermidade qualquer, ou algum tipo de circunstância que faz com que eu rejeite meu corpo, aprender a amá-lo, aprender a aceitar as condições que a sociedade muitas vezes nos traz pela vida que a gente possui, lidar com naturalidade com as negativas que a vida nos dá. É muito importante que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga ter essa leitura de que não são as grandes coisas que revelam a nossa grandeza, mas realmente você poder ser capaz de fazer o resgate de uma relação pequena dentro de casa. Então, o cristianismo, ele existe não para nós deixarmos um legado assim grandioso para a humanidade. É no silêncio de casa, dentro do lar, conseguir amar de verdade todos aqueles que a vida nos concedeu. Ô Vitor, o que você gostaria de colocar nessa roda de conversa para que tanto o Jorge quanto o Charles pudesse também falar um pouquinho dentro desse assunto que a gente está abordando aqui hoje? Está perguntando para quem? O menino vai fazer pergunta para você.
Vai colocar uma questão para vocês conversarem, né? Que ótimo. Jorge e Charles, por favor, se vocês puderem, comente um pouco mais sobre as relações de vocês com o Cristo, como elas se dão, os traços dessa religiosidade. Eu gosto de aprender. Olha que coisa maravilhosa, hein? Quem quer Como é começar? difícil falar dessa relação com Jesus, quem somos nós. Mas eu posso dizer, né, pedindo a permissão do Jorge para falar, que essa relação é uma relação assim de muita alegria. Eu tenho muita alegria em ouvir de Jesus, ouvir do Evangelho, estudar o Evangelho, procurar compreender as lições que o Cristo nos passa. E eu acredito que a felicidade, né, que de uma forma que a gente pode se expressar nesse mundo, né, como o que vem a ser felicidade. Eu acredito que você ser feliz é você estar executando a sua missão. Embora seja muito difícil a gente saber qual a nossa missão, a gente tem no íntimo, né? Assim como a lei está na nossa consciência, a gente tem no íntimo, na nossa intimidade do sentimento, qual a nossa missão. E eu sinto assim muito fortemente que a minha missão é essa de buscar esses ensinamentos do Cristo através da luz que a doutrina espírita nos proporciona, nos dá esse esclarecimento maravilhoso e colocar tudo isso em música. A música sempre esteve presente na minha vida desde criança. Então eu me sinto muito feliz em poder estar colocando todos esses ensinamentos que vai chegando, que eu vou processando no meu coração, na minha mente, através da música. Porque eu acredito que a música tem uma força muito grande. Ela tem uma força de mexer com o nosso sentimento. Você diz alguma coisa, é diferente de você cantar alguma coisa. Né? Porque aquilo parece que move algo mais através da música. Então, a minha relação com o Cristo, com esses ensinamentos, com a busca em minha vida, está muito relacionada à música. E eu me sinto muito realizado nesse sentido, porque eu sinto que ali está a minha missão, de comigo para com o Cristo. Então eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa maneira que eu vou através da música, através do estudo da doutrina, do Evangelho, principalmente, a gente vai buscando esse preenchimento, né? Buscando esse conforto interno que tudo isso nos traz, sempre sabendo que não somos nada sem o amor do Cristo. Né? E que nós estamos aqui buscando esse aprendizado constante para que as nossas vidas possam refletir esse amor, para que sejamos espelho, para que possamos refletir o amor de Jesus, o amor do Cristo, o amor de Deus. Então, se a gente conseguir, mesmo com toda essa sujeira que existe em nós, refletir um pouquinho desse amor que Jesus está nos enviando o tempo todo, através dos seus mensageiros, não estamos sós, como disse o Jorge, estamos acompanhados sempre nessa caminhada, né? Assim como os discípulos de Emaús não estavam só, estavam sendo acompanhados por Jesus, nós não estamos sós. E aí é preciso ouvir a voz do Mestre em nossos corações, daquele peregrino que está ali falando conosco, através de pessoas que estão sempre ali em volta de nossas vidas. Então, o ouvir é muito importante. E a música tem me dado essa questão do ouvir, de captar a mensagem, de saber, olha, isso é uma música, faça essa música. E a gente poder saber ouvir, saber humildemente receber e poder expressar através da arte, que é tão importante a arte em nossas vidas, através da arte, expressar todo esse amor divino. É isso aí. Ah, Vitor, que pergunta mais complicada, rapaz. Ah, Vitor, eu não venho de um lar cristão. Eu venho de um lar que tem formação judaica. Então, eu vim ter um contato mais estreito com o cristianismo, assim, mais depois que eu me tornei espírita. Eu já tinha lido o Evangelho, mas, assim, antes de eu conhecer o espiritismo, eu já tinha lido, mas eu não tinha uma proximidade com Jesus. Eu lembro, inclusive, que
eu devia ter uns 18 anos, e eu participei do primeiro encontro espírita da juventude, na época, e o Alberto Almeida era o nosso coordenador. Aí, quando o encontro estava acontecendo, e o tema do encontro era Paulo de Tarso, modelo e trabalhador cristão. Isso era 1981. E aí o pessoal teve muitas falas sobre Jesus, sobre Jesus, sobre Jesus, e aquilo começou a me incomodar. Aí eu peguei o Alberto no intervalo, e talvez nem lembre disso. Eu peguei o Alberto no intervalo e disse: Alberto, o pessoal está aí falando sobre Jesus, Jesus, e eles estão apresentando Jesus como o nosso mestre. Quando eles falam dos discípulos, eles falam como se a mensagem de Jesus para os discípulos não fosse para o discípulo, fosse para nós, como se nós fôssemos os discípulos e não os discípulos. É assim que a gente tem que interpretar Jesus? Aí, claro que é. Não, mas eu pensei que era para a gente ver ele assim como um instrutor, uma pessoa que trouxe uma mensagem legal, mas é para ver ele como nosso mestre, como se o que ele diz fosse para a gente direto. Qual é a novidade que tem nisso? Não, porque para mim é muito surpreendente. Eu achei que ele falava para os discípulos dele lá. Não, é para nós. Nossa, aquilo foi tão revelador para mim, parece uma besteira, né? Mas foi tão revelador porque foi a primeira vez que eu tive a compreensão de que a mensagem que ele deixava não era para ser lida e estudada, igual a gente estuda de outros. Olha aqui, olha o que Sócrates falou. Mas você não disse, não, então o que Sócrates disse eu tenho que incorporar em mim. Assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de pensar, não, é esse cara que tem que ser a referência para o que eu tenho que fazer. Então, eu nunca tive uma educação no sentido de trazer o Cristo como a grande referência. Eu fui aprendendo isso dentro da doutrina espírita, né? Vendo os conceitos do espiritismo e encontrando a sabedoria que estava dentro do conteúdo que o Cristo apresentava. Agora, essa compreensão de como é que ele funciona dentro da minha vida é um processo de um aproximar progressivo, porque a gente vai, ao longo do tempo, passando por várias fases. Eu já passei por muitas fases, né? Eu tive uma fase da minha juventude mais nova que eu estudava o Evangelho. Oh, meu Deus, eu estudava o Evangelho para poder dizer assim, tá, então explica esse versículo aqui para mim, você que não é espírita, diz aí para mim, o que é isso aqui? Isso aqui é reencarnação, rapaz. Então, fiz muito isso. Estudar para usar esse conhecimento para dizer, não, o que você está falando não está correto, não. Fiz muito isso. Depois é que eu fui aprendendo, senão isso era uma grande besteira. E aí eu usei muito como arma para dizer que a fé dos outros estava errada. Muito. Querendo desconstruir o pensamento das pessoas. E com o tempo é que eu fui descobrindo que eu estava no caminho equivocado, que eu estava querendo usar aquilo como instrumento para dividir. E não, como disse o Charles, para a gente se juntar, para a gente encontrar nisso a identidade. E a maturidade vai fazendo isso. Então, hoje, eu tenho uma visão diferente, não sei se essa visão já é a última, né? Mas uma visão de um relacionamento bem mais intimista com ele. Uma relação no sentido de não procurar, através desse conhecimento, ser efetivamente algo de transformação imensa. Não, lidar com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades e tentar verdadeiramente, mas é verdadeiramente vencer as imperfeições e caminhar, porque, assim, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, à medida que a gente vai aproximando o nosso proceder da proposta que o Cristo vai fazendo, os resultados do ponto de vista interior são muito bons. Você não deixa nada em aberto para trás. Você não vai deixando... Porque você diz, nossa, o que eu fiz? Nossa, o que eu falei? Meu Deus, o que eu disse? Quando você vai seguindo essas coisas, você vai fechando as coisas para trás e você não deixa questões mal resolvidas. Você resolve as questões. Você diz às pessoas que você as ama. Você é sincero no que você tem para dizer. Você faz com verdade o que você tem para fazer. Então, isso é muito bom, porque você não vai deixando coisas que depois, nossa, com a minha mãe, nossa, o que eu fiz com meu pai, meu Deus, o que eu fiz... E você vai resolvendo isso. Então, essa possibilidade, você vai descobrindo com o tempo.
E tem um capítulo do livro Jesus e a Atualidade. É o primeiro capítulo, que diz o seguinte, que quando o homem vive no mal, ele acha que isso é o certo. Quando ele faz um exercício para viver uma virtude e ele sente o gozo da virtude que ele usufrui, ele automaticamente começa a perceber que aquilo é bom. Aí ele vai para uma nova virtude, ele quebra o estado que ele está de se esconder no erro e vai dizer, olha, mas é bom fazer o bem, é bom perdoar, é melhor fazer assim. E o prazer que você sente é muito bom. Do lado de fora, você pode ter uma série de prejuízos do ponto de vista material, você pode ter desgaste do ponto de vista material, mas intimamente, no seu eu, você vai pacificando. Então, eu acho que esse é um processo assim muito muito bonito que a gente vai construindo no tempo, em que você vai tirando essa visão mais. Eu nunca tive, né? Mas algumas pessoas têm uma visão mais sacralizada de Jesus, uma visão mais litúrgica. Eu nunca tive, mas essa visão assim mais teológica, ela vai saindo daquela visão teológica e vai entrando uma visão mais comportamental. Então, é nesse meu processo aí de caminhada, né? Eu fui fazendo muitas reflexões e mudanças do curso do tempo, mas é assim mesmo. Muito bem, gente. E você, Jorge, tem alguma coisa que você gostaria de colocar para que eles pudessem falar? Tá bom, né, Divina? Tá muito bom, tá ótimo. Muito aprendizado para todos nós, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Charles. E aí, essa pergunta para o Charles para também mim. é uma pergunta para você e também para você, também, Vitor. Mas pergunta para o Charles, aproveitando para você. Como é o processo de construção dessas músicas? Como é que você se inspira? Onde que você busca? Como é que funciona para você construir isso? E que para o Vitor como é que você constrói as palestras que você faz? Você tem uma linha de raciocínio muito diferente da minha. A maneira de você construir, ela é mais poética. Você tem uma forma mais poética de construir as coisas. E você também, Charles, como é que você constrói essa poesia das coisas? Como é que faz a letra, a música? De onde vêm as inspirações? Isso surge de uma vez? E você também, Vitor, como é que você constrói as suas falas? Você se inspira no quê? Quando você pega assim, um tema, como é que você elabora os textos que você faz? Olha só, que pergunta maravilhosa, né? Eu acho assim, é bem complexo essa questão de como fazer, né? Então, uma das coisas que eu aprendi, que eu estou aprendendo ainda, tá? Eu estou no processo de aprendizado nesse setor da música. Uma das coisas que eu aprendi foi me permitir ouvir, saber ouvir. Saber ouvir quando eu tenho aquela intuição. Às vezes eu estou ouvindo uma palestra e me vem a intuição e ali eu vejo que é uma música. Muitas vezes eu não dava muita importância, né? Mas depois de um certo tempo eu fui aprendendo a ouvir aquela intuição e a fazer uma poesia, uma música baseada naquele tema. Às vezes eu estou fazendo uma palestra sobre o Evangelho e no processo de composição da palestra, no estudo sobre como eu vou fazer, como eu vou falar sobre aquela questão do Evangelho que tem uma maravilha de você poder extrair o espírito da letra e falar de diversas formas, né? Buscar sempre a mensagem do Cristo. E de repente, ao mesmo tempo, vem a questão da música. Então, saber ouvir é algo crucial em minha vida. Aprender a ouvir. Quando aquilo é, de fato, uma música chegando, né? E ali eu vou recebendo aquela intuição, aquela frase, vou já compondo juntamente, muitas vezes com a melodia, com a música. Junto, muitas vezes junto, já chega quase que junto assim na minha mente. E eu até brincando outro dia com o Rubens falando, e às vezes assim, vem aquelas frases que eu vejo que não cabem muito bem dentro da melodia,
e eu fico rejeitando aquela forma de como vou colocar aquela frase, fico mudando e brincando até. Eu falei com o Rubens outro dia que eu peço a ajuda à espiritualidade, eles, bom, me ajudem, porque dessa forma eu não vou falar. E aí vem uma outra inspiração e vem uma forma de dali você compor, harmonizar a frase com a melodia e ao mesmo tempo ter o cuidado de você não estar falando algo que está fora daquilo que você acredita. Sim. Não é? Então aquele compromisso que a gente tem com o evangelho, com a doutrina espírita e então o saber ouvir é muito importante. E isso eu estou aprendendo, estou no processo. Então, muitas vezes vai sempre chegando aquelas frases de efeito, aquela frase mais marcante, né? E ali eu vejo, não, isso é uma música, eu vou trabalhar em cima dessa frase. E aí, a partir daí, claro, vem a inspiração que é concedida por Deus, nós não estamos sós, né? Então, esse saber ouvir é tudo. E eu acredito que muitos de nós temos a capacidade de fazer. O problema é que a gente muitas vezes negligencia e não quer ouvir. E não quer ouvir essa necessidade, essa inspiração que chega. Necessidade de muitos irmãos que queriam ter falado isso antes, não tiveram a oportunidade. E está nos pedindo também, de certa forma, através da nossa intuição, para que a gente possa falar aquilo que eles não tiveram a oportunidade de falar. Então eu vejo dessa forma, o saber ouvir é muito importante. Então a composição vem dessa forma muitas vezes, né? De forma intuitiva, muitas vezes junto com a melodia, quase sempre junto com a melodia. Por aí. Ótima experiência, muito bom. Quanto a mim, Jorge, o meu desejo interior é que as pessoas sintam um pouquinho da alegria que eu tenho e que eu sinto quando estou próximo a Jesus. O meu desejo pessoal é esse, da gente se ver um pouquinho mais perto diante do Mestre, porque ele me causa tanta, mas tanta paz, tanta felicidade, que perceber muita gente privada disso, para mim é um pleno egoísmo de pensar, meu Deus, só eu tenho que sentir isso, porque me dá uma segurança, me dá uma serenidade, me dá força para viver. É uma coisa que reconstrói o meu coração. E de todo o coração é algo que eu desejo, encarnado ou desencarnado, que as pessoas igualmente tenham a oportunidade de sentir. Porque a gente, às vezes, tem a letra e lê o Evangelho e sabe o que precisa fazer. Mas é na companhia de Jesus que a gente tem um modo de fazer. Porque ele, diante do que é apresentado e diante daquilo que a gente pode ofertar, ele encontra a justa medida. Eu, jardineiro, os cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. É justamente no silêncio, quando a gente deixa um espaçozinho para ele. A gente age, busca, mas deixa um espaçozinho para que ele possa igualmente agir em nosso favor. Jesus vai me apresentando as experiências da vida como roteiros de estudo. E daquilo que eu estou vivendo, ele vai extraindo roteiros de luz que vão me ajudando bastante. E que eu procuro compartilhar com todo o amor que existe dentro do meu coração. São migalhas que eu tenho para ofertar. É onde o menino está sendo construído. Alguém que procura deixar-se ser guiado, entendendo que o segredo de tudo sempre será Jesus. Ah, gente, como é bom, né? Que linda. Ô Charles, prepara aí mais uma música para a gente tocar aqui, que a gente já tá vai bom. quase caminhando aqui para o final, né? Então me diz aqui, só me fala quanto tempo Você eu tem tenho? 2 músicas que você vai tocar para a gente, e aí a gente vai encaminhar para a prece. Vou Tá fazer. O bom. que vocês acham do menino fazer a prece? O que você acha, hein, Eu acho uma Jorge? Você acha maravilha. uma boa? Hã? Então tá bom, Muito. né? Ô Divino, o pessoal tá agradecendo aqui. Seu cabelo tá muito bonito, viu?
Gostou do seu cabelo. Isso se chama natural. Você tem que deixar de fazer tudo nele. Pintar, fazer prancha, um monte de coisa. Aí fica assim, ó, natural. A beleza natural. Muito bom. Isso. Então vamos lá, vamos ouvir. Então tá de Vamos lá, acordo. então. Então, menino, você se prepara para fazer a prece pra gente daqui a pouco. Olá. Pois é, então vamos cantar aqui, em homenagem a todos nós, meninos, né, mais uma vez. Deixai vir a mim os pequeninos. Todas as crianças têm que ter o direito ao amor, à educação, à alimentação. Todas as vezes que nós impedimos as crianças do mundo desse direito, que são direitos do ser humano, direitos, né, naturais da humanidade, nós estamos impedindo essas crianças de chegarem até Jesus, que nos oferece a vida plena, a vida em plenitude. Essa semana vendo tantas notícias tristes, né? O que está acontecendo no Afeganistão, a gente fica pensativo, né, com relação a esse pedido de Jesus de deixai vir a minhas criancinhas. Todos nós somos crianças, fomos crianças, seremos crianças, e através dessa oportunidade que a vida nos oferece, nós temos que ter a oportunidade de ir até Jesus através dos direitos básicos da humanidade. Deixai vir a mim os pequeninos. Jorge, essa música eu fiz quando estava fazendo uma palestra, justamente falando desse trecho, deixai vir a mim as criancinhas. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçam de viver o tempo que eu já tenho preparado, que já vê raiar o dia e não tarda pra nascer. Deixai vir a mim os pequeninos, a porta de chegada do amanhã. Por eles entrará a nova era de uma terra mais fraterna, de justiça e comunhão. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçam de viver o tempo que eu já tenho preparado, que já vê raiar o dia e não tarda pra nascer. Deixai vir a mim os pequeninos, a porta de chegada do amanhã. Por eles entrará a nova era de uma terra mais fraterna, de justiça e comunhão, onde o doutor vai curar do corpo mau, por saber que este é o vaso do espírito imortal. O agricultor será parte desse chão, repartida a semente toda, mesa vai ter pão.
e as fronteiras serão pontes de amizade construídas com as pedras dos muros que vão cair. E o egoísmo será tirado desse mundo. Sem a semente do mal, toda a terra vai florir. Desculpa a emoção, Muito bom. mas é isso que o Cristo nos pede, nos fala, para que a gente possa realmente construir um mundo mais fraterno. E nesse sentido, dando continuidade a essas músicas feitas baseadas no Evangelho, tem a Santificado Seja. Santificado seja o vosso nome em nossas vidas, em nossa fé, em nossa crença. Boa. Santificado seja. Santificado seja o nome que eu acredito, não me importando a forma da fé, o culto ou o rito. Santificado é mesmo o bem que aqui se faz, pois toda crença traz na essência fraternidade e paz. Pois toda crença traz na essência fraternidade e paz. Se eu prego amor, seja amor. Se prega paz, faça paz. Se prega o bem, faça sem olhar a quem. Se prega tanto perdão, não guarde em seu coração raiva, rancor, ódio ou mágoa de ninguém. Raiva, rancor, ódio ou mágoa de ninguém. Santificado seja o nome que eu acredito, não me importando a forma da fé, o culto ou o rito. Santificado é mesmo o bem que aqui se faz, pois toda crença traz na essência fraternidade e paz. Pois toda crença traz na essência fraternidade e paz. Se prega o amor, seja amor. Se prega a paz, faça paz. Se prega o bem, faça sem olhar a quem. Se prega tanto perdão, não guarde em seu coração raiva, rancor, ódio ou mágoa de ninguém. Raiva, rancor, ódio ou mágoa de ninguém. Seja um bom cristão, seja um bom judeu, seja um bom ateu, mas seja bom. Não quero tanto ouvir, quero ver e sentir que a nossa crença corresponda ao nosso agir. Que a nossa crença corresponda ao nosso agir.
santificado seja o vosso nome. Tô tendo que me segurar aqui, viu, cara? É muita emoção, viu? Olha, muita emoção. E eu queria, antes da gente ir para a prece, a gente recebeu uma mensagem que eu queria, de certa forma, homenagear e significar todas as pessoas que estão acompanhando a gente nos vários canais. A nossa irmã escreveu assim: olha, perdão por usar o WhatsApp e entrar em contato com você na forma particular, mas a emoção falou mais alto. Em lágrimas de pura emoção, te envio minha gratidão por proporcionar momentos como este na porta do céu. Sempre quando leio nas obras espíritas, encontro seminários, reuniões no mundo espiritual. E eu penso, como gostaria de estar lá, desdobrado, assistindo, recebendo essa luz em forma de aprendizado. Mas hoje, Rubens, posso afirmar que não preciso estar desdobrada, porque a Web Rádio Fraternidade me proporcionou momentos de imensa luz com profundos aprendizados através desses irmãos, Jorge e Victor Hugo, enviados por Jesus. E tudo isso banhado com vibrações de muito amor em cada acorde do Charles, que nos transportou para as esferas mais altas. Gratidão a você por todos os momentos como este. A nossa irmã Denise, né? Um abraço, obrigado. E menino, faz a prece para nós. Jesus, eu sei que o Senhor fica feliz quando eu venho te buscar. Isso me deixa tão feliz saber que o Senhor fica feliz quando eu procuro a sua presença. Eu estou aqui nesse momento para fazer a nossa oração final e eu gostaria que o Senhor me ajudasse a orar, porque eu ainda não sei direitinho, mas eu tenho certeza que com o teu auxílio e o teu amparo, o meu coração conseguirá falar com o teu e a minha alma conseguirá expressar com toda a profundidade e gratidão tudo aquilo que devo ao Senhor. Sei que esse momento, às portas do céu, é como a Santa Ceia. Reunimos-nos em torno da mesa onde tu, o grande anfitrião, como um Pai bendito para nós, alimenta-nos com o pão da vida, as tuas palavras de vida eterna, que para sempre serão o legado de fraternidade e amor para toda a humanidade. Nesse momento, com atenção e carinho, cuida de cada um de nós, fortalecendo-nos a intimidade, renovando-nos as fibras mais íntimas do coração. Te agradecemos por essa atenção, Senhor. A Santa Ceia é essa expressão máxima das nossas esperanças, é o teu cuidado. O Senhor não deixou de se bem preocupar conosco. Abençoado seja toda essa afeição que o Senhor tem para com cada espírito encarnado e desencarnado. Por todo esse investimento de luz, esse trabalho onde os teus emissários, Jesus, fizeram tanto e tanto, para que cada um, independente do lugar onde estivesse, do outro lado da telinha, magnetizado pelas mais sagradas expressões da amizade e do carinho, pudesse sentir-se abraçado, entrelaçado nessa corrente maior do amor. Obrigado, Jesus, por essa santa ceia divina, em que mesmo diante da terra que passa pelas extensas provações, nós temos condições de absorvermos esse líquido precioso da fé genuína, que pode sustentar-nos diante da nossa sede de apoio e segurança nos momentos mais difíceis e complicados.
Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito nessa manhã tão linda pelas nossas almas. E que daqui em diante, os nossos espíritos, banhados por essas claridades mil, transbordando essa serenidade, essa paz, possam igualmente estender a todos aqueles que estiverem ao nosso redor, a todos aqueles que de alguma forma estiverem precisando as máximas expressões dessas graças benditas a que fomos receptores, que aqueles que trazem as suas dores mais profundas, a nossa sensibilidade, movido pela nossa capacidade de enxergar e pela compaixão divina, possa estender a esses que às vezes sentem necessidade de abrigo e de teto, um pouquinho de acolhimento, um pouquinho dessa fortaleza que o Senhor tem nos presenteado tanto. Que o Consolador prometido, essas vozes que ecoam, não mais presas às lápides, mas que varrem a extensão do universo, abençoar-nos nas claridades da lei divina, possam toda essa doutrina representar em nossas vidas motivo para trabalhar mais, com desinteresse justo em face daquilo que nos é oportunizado. Não por mérito nosso, recordemos sempre a expressão da misericórdia divina, que deposita largos tesouros do mais expressivo sentimento divino, para que a gente possa estender àqueles que nos cercam aquilo que um dia o céu nos abençoou. Que o nosso desinteresse possa ser um móvel verdadeiro para as atividades que teremos, para os compromissos e relações que temos diante da família, diante do trabalho, diante da sociedade. Não seja outro sentimento, senão esse desprendimento verdadeiro para estendermos o vosso reino, que é a claridade viva aqui na terra também. Nos permita, Jesus, sentir a alegria de estar contigo sempre. Essa alegria que nos coloca para frente, que nos faz enfrentar com mais segurança os testemunhos que em algum momento a existência material pode nos cercar. E que esse combustível sacrossanto da tua companhia represente a mais expressiva energia que pode nos amparar diante dos caminhos da vida. Que todos se sintam enxergados, se sintam abraçados, pois não estamos sozinhos. Do túmulo, do sepulcro, retorna o Mestre a abençoar-nos como jardineiro celeste para auxiliar-nos nessa obra da regeneração. Confiemos na sua presença altiva, ofertemos a nossa disposição sincera e diante dos compromissos que nos assevera, cultivemos para todo sempre o amor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Ai, gente, não queria nem acabar, né, Divina? Seu boa tarde para todo mundo, então, Divina. Gente, muito boa tarde a todos vocês, né? Vamos seguir, né, com todos esses ensinamentos aqui recebidos hoje e aguardar em Jesus, né, o que virá, certo? Porque às vezes a gente procura fazer tanto, né? E as coisas mais belas estão na simplicidade. Então, um beijo para todos vocês, um abraço fraterno a todos os nossos queridos irmãos que puderam acompanhar este momento aqui no As Portas do Céu. E quem sabe, né, em janeiro estaremos juntos, abraçando e comendo pão de queijo. Ô Charles, prepara uma música, a gente vai encerrar a live com uma música, tá? Então você já volta, já pensa uma música aí, tá? Ô, menino, foi muito bom ter você aqui no estúdio do lado aqui. Ele tá aqui do lado. Mas foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Suas palavras finais aí, vai, Vitor Hugo. Eu agradeço ao papai Jorge, ao tio Charles,
ao tio Rubens, a dona Divina, e a todos que de alguma forma estiveram conosco, que tiveram misericórdia e compaixão de nos acolher. Obrigado por todo o amparo, por esse presente tão lindo. Agora é você, seu Jorge Alahá. Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo, viu? Vitor, eu acolho você como meu filho. Eu acolho você como meu filho, de verdade. E quero te dizer que eu me comprometo de ser uma pessoa para cuidar de você, no que eu puder. No que eu puder oferecer para você, nessa senda que é uma senda extraordinária de serviço, de muitas renúncias. Porque muitas vezes, quando a gente lê essas obras que falam das nossas dificuldades e renúncias, os textos falam apenas daquilo que os homens veem, mas não falam daquilo que os nossos corações sentem. Então, se de um lado a gente tem renúncias, dores, lágrimas, uma série de dificuldades para atravessar do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, a paz de espírito, a consciência tranquila, a posse do necessário e a fé no futuro, acabam se transformando em estímulos extraordinários para que a gente perceba que, apesar das dificuldades, vale a pena o trabalho que a gente é convocado para fazer. E eu quero afirmar aqui diante de todos que estão nos ouvindo que eu aceito você como meu filho. Eu vou cuidar de você de verdade, enquanto eu tiver condição de fazer. Tá bom, meu querido? Rubens, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que estiveram conosco. E, Charles, foi um prazer imenso ouvir as suas músicas e a sua inspiração. Você é realmente muito especial, muito mesmo. Divina, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que estão conosco na live. E, meu filho, até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Um abraço. Charles, é com você. Ah, que maravilha poder estar aqui, participar desse evento maravilhoso. Obrigado às palavras carinhosas do Jorge, do Victor. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Divina. Obrigado, Rubens. É um imenso prazer poder compartilhar desse banquete juntamente com vocês. Não tenho palavras, estou muito feliz. E que Deus nos abençoe, nos ilumine para que todos nós possamos passar por todas essas provações com muita paz, com muito amor no coração. Muito obrigado. Então canta para nós encerrarmos. E, ó, então gente, vamos cantar, sim. Então vamos falar, o evento é As Portas do Céu. Vou cantar uma música que não é minha, mas ela é conhecida como a música do céu. De muito longe vem uma canção, suavemente como uma oração, e um anjo azul entre bruma e véu veio abrir para nós os portões do céu. E ao céu chegamos como quem morreu, trazendo amor, o resto se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. De muito longe vem essa canção, trazer um só nossos corações. Vem comigo ver, dai-me a tua mão, vem andar
no céu, com os pés no chão, e a nuvem branca são os sonhos meus. O sol que aquece são os sonhos teus, e as estrelas, a felicidade é o amor de Deus em toda a eternidade. Pra muito longe vai essa canção, rasgando o céu como uma oração. Ela vai dizer ao seu coração que Deus é nosso Pai, que somos irmãos. Tchau, gente. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.